faculdade e a outra não faz. Começando-se de criancinha, porque pelas atitudes da criança já se sabe a sua personalidade, diz a palavra do Senhor. E eu não fui diferente. Em meados de 1998, na fragilidade da vida de um jovem, que ele pensa que não tem fragilidade, mas tem. A Bíblia diz que os jovens são vigorosos e fortes, porém nos jovens não tem a sabedoria plena, muito menos experiência de vida. E o irmão Hugo, envolvido nas coisas da vida, não em drogas, também não em bebida, porque nunca gostei, mas no meio inteirinho da vida, ao perto dos 18 anos, eu tinha muitas amizades, muitos amigos do crime, muitos amigos das drogas, muitos traficantes, que nós jogávamos bola junto. Uma coisa que parece bem superficial e bem simples a todo jovem, a todas as meninas, a todos os homens, uma coisa muito pura, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, às vezes entramos numa área de lazer, da qual a Bíblia não indica nós para fazer isso, porque isso são coisas humanas. O futebol nasceu aproximadamente há 100 anos atrás. Se o futebol viesse de Deus, nasceria lá na fundação do mundo. Todavia, algumas coisas que o homem cria não tem tanto problema assim, mas pode causar problema se o homem e a mulher não tiver visão. E eu aproximadamente, nesse tempo, 18 anos de vida, até honrava a minha mãe, mas não no Senhor. Honrava como um filho, porque trabalhava, estudava, mas tinha as minhas amizades que eu achava que era boa. Através dessas amizades, recebi um convite para ir a um assalto. Eu falei, mas assalto eu não posso me envolver com isso. Eu aprendi com a minha mãe que roubar não é bom, e eu aprendi que isso dá morte, porque eu tive 3 tios que morreu na vida do crime. Eu tive um finado irmão que morreu na vida das drogas. Então eu sei que isso não é bom. Mas por fim, o convite veio dizendo assim: você só vai dirigir. A palavra só vai entrou no meu coração, dizendo: só é uma coisa simples. Coisa simples qualquer um faz. Então em 1998 comecei a entrar na vida do crime no primeiro assalto. O primeiro assalto, Satanás é mamãe e é papai da terra. No primeiro assalto vem dinheiro, no primeiro assalto vem arma, no primeiro assalto você consegue mulheres, no primeiro assalto você consegue amigo, no primeiro assalto é só sorriso, porque você entra no primeiro assalto e nada acontece, não tem polícia por perto, não tem ninguém vendo, você entra e sai e faz do jeito que você quer. Assim é no primeira noitada de prostituição. Você vai para uma festa na balada, você entra e você sai, e a noite foi de prazer. Ainda você fala para sua mãe e para os seus amigos: essa noite foi de arrebentar. O primeiro dia do trago do cigarro é tão gostoso que as pessoas falam: fiquei doidão, fiquei loucão. A primeira noite no trago da maconha, a pessoa fala: fiquei nos ares. Assim é que acontece. 1998, o irmão Hugo, que nunca bebeu, nunca fumou, mas sempre esteve perto. Quem é inteligente não fica perto, porque a Bíblia diz para fugir da aparência do mal. Mas lá estava um homem sem sabedoria, um jovem conquistando a vida como todos querem conquistar. Então em 1998, 21 de abril de 1998, aconteceu um grande crime na cidade de Campinas, Jardim Eulina. Ali estava envolvido o irmão Hugo Dário, meliante naquela noite onde o crime aconteceu. Passado 15 dias depois deste último assalto, o irmão Hugo foi parar no cárcere, aonde começou então em 1998 a cumprir aquilo que a Bíblia diz, quando Deus diz que pega o homem, o repreende, pega o homem, quebra ele, para fazer dele um vaso novo. Quem crê começa a glorificar, começa a exaltar o nome do Senhor. Só que infelizmente os presídios do Estado Paulista, o presídio do Estado Paulista não é tão ruim assim como parece. Quando você entra dentro dele, você entra apanhando. Tira toda a sua roupa que você tinha da vaidade, tira a camisetinha, tira o topete, porque colocam uma máquina número 1 na sua cabeça, quando não na 0.
te dão uma roupa marrom, a qual você vai ficar com ela até o dia que você sair de lá. Uma camisetinha branca, 2 lençol branco, talvez 2 mantas ou cobertor aqui fora, como é chamado. Te dão uma cama de concreto, te dão um colchão cheio de percevejo, e você começa então a quebrar o orgulho, quebrar em você a vaidade, e você vê que você é capaz de viver em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. E logo então o irmão Hugo pensou: bom, vou projetar uma fuga, porque então logo eu saio. Mas se eu não sair, eu vou projetar uma fuga. Passado 3 anos de cadeia, conheci a nossa irmã Cleudice. Até então não sabia nem o nome dela, mas depois daquele dia eu comecei a conhecê-la. Por quê? Porque eu estava preparado um dia de fuga no presídio. Alguns homens só envolvidos, outros não. E ali estava eu no meio. Só que aí eu peguei e falei para os meninos assim: eu preciso ir ali embaixo num culto, porque vai ter um culto ali, e eu vou pedir a proteção de Deus. Olha que loucura, o homem vai fazer coisa errada e pensa que Deus vai proteger, mas Deus é fiel ainda assim para avisar o que vai acontecer. Entrei naquele culto, o dia estava programado, era um dia de domingo, praticamente de 2 a 3 horas da tarde, na P1 de Hortolândia. Ali estava tudo armado. E Deus, onisciente, sabendo de todas as coisas, sabendo da atitude má do Hugo, lá desci para aquele culto, me escondi atrás dos crentes, porque o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Então o ladrão só gosta de ficar escondido, o traficante só fica de longe, só observando. Mas a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, a pedra dura. A palavra de Deus, ela martela no coração do traficante, ela martela no coração do assassino, ela martela no coração do prostituto, ela martela no coração da prostituta, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvir minha voz, abre o teu coração, porque entrarei e serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. A fuga armada, desci lá embaixo, escondidinho. Foi aonde eu conheci a irmã Di. Ela veio sapateando pro meu lado, não me conhecia, apontou o dedo no meu nariz, apontou pro muro, falou: se você colocar o teu pé ali tu vai ficar, e ali tu não vai sair. Falei: meu Deus, quem contou pra ela que eu ia fugir? É lógico que pra ela ninguém contou, mas o Espírito Santo, que vê todas as coisas, usou o vaso para me alertar. Por isso, você jovem, se alerte na presença de Deus, ouça o que o Espírito te diz, porque senão tu vai perder a tua vida. Aí o que eu fiz? Fiquei com medo. Falei: não vou fugir então não, senão morro, porque eu tinha temor de Deus. Aí começou a passar os anos. Falei: bom, já que Deus falou que não posso fugir, porque senão eu vou morrer, então é porque Deus vai me tirar pela porta da frente. Aí começa a passar o número de cadeia. Passa 1 ano, vou pular de 5 em 5. Passa 5, passa 10 anos. 10 anos dentro do sistema prisional no estado de São Paulo. Tive um encontro com Deus em Flórida Paulista, um dos cárceres paulistas. Comecei então a receber no meu coração toda a palavra que minha mãe me pregava quando eu era desse tamanho de criança. Eu ia nos cultos. Passei em casa de recuperação. E o interessante é que eu não era viciado em droga nem bebida. Porque todo mundo pensa que uma pessoa que vai para a cadeia, ou ele é usuário de droga, ou ele é traficante, ou ele é ladrão. Alguma coisa disso ele tem que ser. Eu fui porque eu era ladrão, infelizmente. Fui seduzido pela vaidade financeira. Comecei a cair no conto que eu tinha que conquistar as coisas do dia para a noite. Então passei 10 anos para ter um encontro com Deus lá dentro. O mais interessante, que eu pensei assim: bom, depois de 10 anos, conhecendo agora Deus, então agora as portas do presídio vão abrir. Porque afinal de contas, minha mãe é crente, minha esposa está tentando ser crente, eu tenho amigos que são crentes, então estão orando por mim. Então depois de 10 anos, agora eu sendo crente, Deus vai abrir a porta. Engano é o homem que pensa que Deus fica atendendo tudo que ele pede para sua própria vaidade, mas quando pede para sua necessidade, aí Deus atende, aí Deus glorifica o nome dele, aí Deus abençoa. Mas com 10 anos de cadeia, pensei agora sim, agora vai dar certo. Aí então começa de novo a contagem. Passa 1 ano depois da conversão, vai para o 11º de cadeia. Passa 2 anos da conversão, vai
vai para o 12º de cadeia, passa o 13º, passa o 14º ano, passa o 15º ano, passa o 16º ano. Quando entra no 17º, ou seja, 17 anos de cadeia, enfiado nos presídios paulistas, lá dentro está o irmão Hugo, há 7 anos convertido ao evangelho, e a porta do cárcere não abre. Mas sabe por quê? Porque Deus tem que tratar com o homem, fazer ele pagar até o último centavo, para saber que na mão dele está o juízo, na mão dele está a misericórdia, na mão dele está a transformação. Então glorifica o teu Deus essa tarde, porque Ele vai mudar a tua vida. Aleluias. Quando passa o tempo, 17 anos dentro da cadeia, queridos e queridas, se você olhar para essa carcaça aqui por fora, vocês nunca que vai falar que ficou 17 anos lá dentro. Nunca vocês vão imaginar que um homem nessa personalidade de hoje esteve 17 anos enfiado dentro de uma cadeia. Se vocês olharem para a irmã Marilza pregando na igreja, ou cantando um hino, vocês nunca vão falar que é uma mulher que já perdeu um filho para a morte, para a vida do crime. Vocês nunca vão dizer que essa mulher perdeu um marido para a prostituição. Vocês nunca vão dizer que essa mulher tem um 3º filho que já foi para a FEBEM. Vocês nunca vão olhar para essa mulher e ver que ela tem 3 irmãos que já estão enterrados na vida do crime. Se vocês verem essa mulher pregando, vocês nunca vão dizer que ela já perdeu o pai e a mãe. Se vocês olharem para essa mulher pregando, vocês nunca vão dizer que ela esteve lá no Rio Grande do Sul sendo missionária. E se vocês olharem para trás, 28 anos de conversão dessa mulher, vocês nunca vão dizer que hoje ela estaria aqui na presença do Senhor. Mas eu e ela viemos aqui hoje, junto com a nossa comitiva de fé, para dizer para vocês que Deus faz que o solitário viva em família. Ele tira o filho dessa mulher que sobrou, coloca dentro da sua casa. Ele pega essa mulher, que é a única que sobrou dentro de uma família, coloca perto do filho. O filho se converte, a mãe também. Sabe para quê? Para mostrar que a palavra de Deus cria família, que a palavra de Deus transforma o homem, que a palavra de Deus honra a fé da mulher que ora e que espera no Senhor. Quem quer esperar em Deus, levanta a tua mão ao céu, dá um brado de glória, exalta o teu Deus, o teu Senhor. Louvado seja o nome. Dá uma salva de palmas para o Rei Jesus. Esse lado aqui, ó, presta atenção. Eu era desse jeitinho que vocês são. Não tinha visão da vida, não enxergava muito bem as coisas, mas queria conquistar tudo dia para noite. Então tome cuidado desse lado de cá. A quem cabe essa palavra vai entender bem, porque a Bíblia diz que nós devemos pregar, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Aos filhos, honra o teu pai e a tua mãe no Senhor. No Senhor é segundo a direção de Deus. No Senhor é cumprindo todos os mandamentos. Porque não é só a droga que manda para a cadeia. Simplesmente andar dentro de um veículo roubado, simplesmente estar perto de um veículo roubado, simplesmente estar perto do narcotráfico, você corre o risco de ir junto. Aqui está o testemunho de quem tem experiência para falar disso aí. A vida do crime é prazerosa, a vida do crime é gostosa. Não adianta falar que não é, porque é. As meninas se deixam se levar fácil, os homens são todo playboyzão, porque assim eu era porque hoje não sou mais, era porque fazia, mas não faço mais. Há 4 meses atrás, Deus usou profetas para falar comigo e disse assim: olha, você vai sair desta cadeia só na época da primavera, para cumprir o que foi dito por Salomão, quando disse que os passarinhos começam a cantar, as flores começam a exalar o teu cheiro, e o tempo de cantar chega. Quem crê assim, comece a exaltar o Senhor, porque se Deus preparou os tempos e as estações para ser tudo com ordem e decência, então Deus, para trabalhar também na vida de uma mãe, para trabalhar também na vida de um filho, Deus precisa de tempo. E não é por causa dele,
não suportam o poder da transformação instantaneamente. Por isso, quando Deus fez a terra e o céu, Ele fez em 7 dias, mas diz que no 7º Ele descansou. Eu falei: Senhor, o Senhor tem poder de fazer as coisas por um estralar de dedo. Por que demorou 7 dias? Ele falou: meu filho, porque o solo, a terra, precisa de tempo para ser transformada. Ela precisa ser adubada, ela precisa ser regada. Depois então começa a germinar. Nesse momento a árvore cresce, depois a árvore dá fruto. Então tudo que veio do solo precisa saber esperar. Mas a Bíblia me ensina, Tiago dizendo que o lavrador, que é aquele que cuida da terra, é o primeiro a gozar dos frutos. Então o que aconteceu? Passado 17 anos do meu cativeiro, fiz questão de ir para minha casa, morar na casa da minha mãe. Hoje eu estou casado, e bem casado há 8 anos. E eu sempre digo para minha esposa: casamento sólido não pode ser mantido por fora, não pode ser mantido pela beleza, porque de repente, se eu lembrar da minha infância ou da minha juventude, eu vou lembrar que eu preciso de mulher bonita, eu vou lembrar que eu preciso de mulher nova, eu vou lembrar que eu preciso ser bonito, eu vou lembrar que eu preciso estar sempre novo. Mas na presença de Deus não pode ser assim, porque a Bíblia diz que nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então eu falei para minha esposa: olha, com a sua concordância, nós vamos morar na casa da minha mãe, porque lá na casa da minha mãe eu vou terminar a casa dela, eu vou dar conforto para ela, eu vou ajudar ela em oração, eu vou ser um espelho para ela ver que os 20 anos de oração dela está aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aí minha mulher concordou, e nós estamos lá há 3 meses. Não é por condições financeiras, porque nós teríamos condições de ir para outro lugar e na raça, porque o homem tem força, o homem vence, mas é para cumprir o que está dito em Efésios capítulo 6: honra o teu pai e tua mãe no Senhor. No Senhor diz a Bíblia para mim que se eu não cuidar dos meus, eu sou pior do que o infiel. Então voltei para reconstruir a casa da minha mãe, porque 28 anos ela ficou orando por mim. Agora é minha vez de orar, agora é minha vez de jejuar, agora é minha vez de buscar. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, mães que estão aqui, não percam a fé. Se o filho saiu de casa, como aquele filho pródigo, deixa ele, vai só lá em cima do trono, porque enquanto a tua oração sobe, Deus mira uma flecha no coração do seu filho, e no tempo certo ele vai bater na porta da tua casa, dizer: minha mãe me perdoa, meu pai me perdoa. Aí sabe o que você faz? Abre um abraço, um sorriso colgate, fala: pode entrar, porque se Deus te trouxe, eu vou glorificar o nome de Deus te ajudando. Bendito é o nome do Senhor. E as esposas, querido, as meninas que estão aqui no nosso meio, eu sei que tem muitas meninas aqui que são envolvidas, muitas meninas que vão para as baladas, muitas das vezes, namoram com jovens que não estão bem com Deus, estão na rebeldia. Se você fez a sua decisão, lembra do que está dito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o que o homem plantar, isso ele vai colher. Mas no tempo da colheita, no tempo ruim, se eu fosse você, se fortalecia, porque eu tive mulheres no meu passado que diziam que me amava. Quando eu fui preso, passou 1 ano, passou 2 anos, já me largaram. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Então elas nunca me amou, elas nunca suportariam 17 anos de cadeia. Mas passado o tempo, Deus preparou essa minha esposa, e nós se conhecemos lá dentro. Porque para Deus casar um homem, para Deus casar uma mulher, não existe lugar. Quando Deus quer unir, Ele une. Mas o que Deus uniu, o homem não pode separar. O homem
homem não pode quebrar esse elo. Se o homem quebrar, ele paga o preço depois. Então, há 8 anos estamos juntos, eu e minha esposa, e eu sempre falo para ela: casamento firme, casamento sólido, é casamento que tem temor de Deus no meio, é casamento que tem Deus abençoando. Por quê? Porque no dia que eu me irar com a minha mulher, eu vou ter que pedir perdão. No dia que ela se irá comigo, ela vai ter que pedir perdão. Então casamento é suportar, mas é suportar a dor, é suportar a alegria. Está preparado para isso? Jovens, estão preparados para relacionamento? Relacionamento é cuidar de filho. Não sejam covardes, vão para cima de Satanás, porque Satanás está destruindo as famílias. Eu vim aqui nessa tarde para dizer para você que eu, que você somos os portadores das bênçãos na nossa casa. Quem quer ser grande em sua família, levanta a tua mão ao céu. Quero ser profeta nessa tarde para abençoar a tua vida e dizer que você é valente, que você vai ajudar a tua casa, que você vai ajudar a tua família. Seja mulher, seja homem, seja abençoado por Deus. Receba as bênçãos do céu em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Eu só aceitei o convite aqui para vir nessa tarde porque eu sei que o testemunho nosso não é nada, mas o testemunho da palavra é tudo. Eu só aceitei esse desafio de vir aqui no Satélite Íris porque o meu Deus disse: você vai pregar em todos os cantos de Campinas, e depois que isso acontecer, você vai para longe. E Deus já tem preparado. Já foi vários cantos de Campinas. Creio que só falta o lado para a região de Valinhos. Eu já fui em uma igreja lá perto, mas só falta uma região lá que falta. E logo logo vai vir o convite na porta de casa. O Satélite Íris foi mais um, que esses dias eu vim aqui perto também. Então já está se cumprindo. Já estou pregando em muitos lugares. Estamos indo de um canto para o outro. Sabe por quê? Porque 17 anos dentro de uma cadeia não mata ninguém. Então pais, mães, mulheres, não adianta orar simplesmente para Deus tirar da cadeia, porque lá dentro Deus transforma, lá dentro Deus trata com o homem, lá dentro Deus arranca a prostituição, lá dentro Deus arranca a vida do crime da vida dele. Não serão todos, porque meu irmão saiu da cadeia, passado pouco tempo depois, morreu debaixo de 17 tiros. Sabe por quê? Não deu crédito da palavra do Senhor. É tempo de dar crédito à palavra de Deus. É tempo de entender que nós nascemos para conquistar a terra e não ser engolido por ela. Então vamos obedecer pai e mãe no Senhor Deus, para que os nossos dias sejam acrescentados. E quando aquela nuvem abrir, a trombeta soar, nós rasgar esse céu, subir lá para cima, exaltar o nome de Deus. Então que Deus abençoe varão por essa cruzada. Que Deus use o pregador nessa tarde, use o meu irmão e a minha irmã adorando. E você que veio aqui, não desista, aproveita, come o que Deus te dá, porque ainda que se hoje você não entender, dentro aí atrás de uma grade, o Espírito Santo abre a sua mente e faz você entender que você nasceu para ser feliz. Triste tem que ficar Satanás, você tem que ser feliz. Levanta a tua mão, dá mais um brado de glória e adore o teu Deus. Glória.